Olá pessoal, sejam bem-vindas novamente aqui ao canal, nosso canal onde nós trocamos informações, aonde eu respondo as perguntas de vocês, esse canal onde eu falo sobre nutrição, sobre alimentação, saúde e qualidade de vida. Como eu havia me comprometido com vocês, eu vou, durante algum tempo aqui no canal, postar alguns vídeos a respeito de alguns exames laboratoriais que eu considero extremamente importantes. E eu acho também que vocês devem ter um mínimo de conhecimento a respeito. O nosso vídeo de hoje é sobre a tireoide, é sobre um dos vários exames que nós temos e que nós, nutricionistas, solicitamos ao nosso paciente para podermos ter uma avaliação da saúde tireoidiana mais assertiva. E o exame de hoje é sobre o hormônio T3, que infelizmente não é solicitado pela maioria dos profissionais de saúde. Hormônio T3 da tireoide, chamado de triiodotironina. Então eu peço a vocês que antes de darmos início a mais esse vídeo, a mais essa sequência da série exames laboratoriais, você se inscreva aqui no canal. Ao final, deixe o seu like, deixe o seu curtir e compartilhe o vídeo. Afinal, informação boa é informação compartilhada e não somente utilizada em benefício próprio, ok? Vamos lá ao vídeo. Vamos ao nosso vídeo. Você com certeza sabe, já ouviu falar, que a tireoide é uma glândula fundamental. Você deve saber também que ela é responsável pela produção do que nós chamamos hormônios tireoidianos. Apesar dela não produzir somente os hormônios tireoidianos, a tireoide também secreta um outro hormônio chamado de calcitonina, que está diretamente relacionado à nossa saúde óssea, está diretamente relacionado a questões de osteopenia, de osteoporose. Mas aqui no vídeo hoje, especificamente, nós vamos nos preocupar somente com o hormônio T3, como eu falei, é a triiodotironina. Nós não vamos falar em calcitonina, talvez numa outra hora. Eu vou fazer apenas agora uma pequena explanação a respeito da tireoide, ok? Para que você entenda como começa esse processo de produção hormonal. Nós temos no nosso cérebro 3 glândulas importantes: a glândula pineal, a hipófise e o hipotálamo. A glândula pineal é conhecida por algumas pessoas, né? Muitos se referem a ela como sendo o terceiro olho, né? Por causa da sua localização, porque ela fica na parte central do nosso cérebro, entre as sobrancelhas. E temos também a hipófise, né, que é uma glândula de um tamanho de uma ervilha, e ela fica no interior de uma estrutura óssea. Essa estrutura óssea localizada na base do nosso cérebro. E essa hipófise é a que controla a função da maioria das outras glândulas endócrinas que nós temos, mas ela é controlada em grande parte pelo hipotálamo. O hipotálamo, que é um centro, outro que nós temos na base do nosso encéfalo, acima da hipófise, e tem mais ou menos o tamanho de uma amêndoa. Mas aqui é só uma explanação rápida para vocês. Pois bem, abaixo da parte do cérebro, da nossa cabeça, nós temos a região do pescoço, e é onde nós encontramos a tireoide. A tireoide, que é uma glândula em forma de borboleta, que fica localizada na parte anterior do nosso pescoço.
E a tireoide é a que é responsável por secretar os hormônios T4 e T3, né? Que agem no nosso corpo, no nosso metabolismo, desde a nossa formação fetal, quando nós estamos em formação ainda no ventre da nossa mãe, até a senilidade. Senilidade e envelhecimento, pessoal. Então, veja, esses hormônios são importantes desde do nosso período embrionário até o fim da nossa vida, até a nossa senilidade, a nossa senescência, né? O nosso envelhecimento, o envelhecimento das nossas células, o envelhecimento do nosso corpo. Sim, é bem como eu disse, prestar atenção, os hormônios tireoidianos já são importantes desde esse período embrionário e se estende à fase adulta e ao envelhecimento. Mas o nosso assunto aqui é especificamente com relação ao exame T3, do hormônio T3. Né? Quanto à tireoide e aos demais exames, eu vou falar ao longo dos outros vídeos. Mas vamos lá, uma curiosidade assim para vocês. Por que T? Por que se usa essa letra? Porque a tireoide, gente, ela precisa de uma primeira matéria-prima. Essa matéria-prima é a tirosina, que é um aminoácido que nós aportamos o nosso organismo através da alimentação. Então, T3, T4 vem deste aminoácido, da tirosina, né? E por que o 3? Porque se refere exatamente ao número de átomos de iodo elementar que essa molécula de tirosina terá. Ou ela terá 3 átomos de iodo elementar, ou ela terá 4 átomos de iodo elementar. Então, prestem atenção na primeira informação que é muito importante. A nossa tireoide não precisa só de iodo. A nossa tireoide também precisa da tirosina, precisa desse aminoácido. Pois bem, o hormônio T3, ele é produzido pela tireoide, né? Através da retirada de uma molécula de iodo da tirosina. É um dos hormônios mais importantes para a fisiologia humana. Praticamente todas as nossas células têm receptores, né, capazes de capturar esse hormônio T3, né? E aí o organismo acaba se utilizando dele, precisa dele. O T3 é responsável por regular vários dos nossos processos metabólicos e através dele é possível que a gente mantenha algum controle muscular, que a gente melhore a nossa função e o desenvolvimento do nosso cérebro, do nosso coração. As nossas funções digestivas também estão relacionadas, e aí eu abro um parênteses, dizendo para vocês mais uma vez a importância da nossa saúde gastrointestinal. E também ele ajuda a regular o funcionamento do nosso sistema reprodutor. Então veja, é importante também para os nossos ovários, ou seja, é importante para o funcionamento do coração, tem funções cerebrais, também pela nossa produção de energia, né? Dentro lá de uma estrutura que nós chamamos de mitocôndrias, né? Porque nosso corpo vai utilizar o T3 em quase todas as suas células, né? E nós contamos, a natureza é tão sábia, que nós contamos com 3 órgãos que ajudam muito nessa questão
de produção, de secreção de hormônio T3, que são fígado, rins e o baço. Veja aqui, eu já falei na saúde intestinal, que é extremamente relevante. Agora eu estou agregando mais esses 3 órgãos que são extremamente importantes, que precisam estar saudáveis e no seu funcionamento pleno: fígado, rins e baço. Esses 3, eles são grandes concentradores de algumas enzimas, né? Enzimas essas que estão relacionadas ao hormônio T3. Nós sabemos que a tireoide produz o hormônio T4, que precisa ser transformado em hormônio T3. Esse T4, produzido pela tireoide, vai circular por todo o nosso sangue e vai ser entregue ao nosso fígado, aos nossos rins, ao nosso baço. E é nesses órgãos que esse T4 vai sofrer a retirada de um íon de iodo e vai produzir uma quantidade enorme de T3. T3 esse que vai ser jogado novamente na nossa corrente sanguínea e depois vai para todas as células que precisam dele. Por isso nós não temos só que pensar na saúde tireoidiana enquanto uma glândula isolada. Nós temos que pensar também em outros órgãos. Infelizmente, o exame T3 não é sempre solicitado pelos profissionais de saúde. A produção intracelular dentro da célula deste hormônio depende, respectivamente, da saúde do nosso eixo hipotálamo, hipófise e tireoide e das atividades dessas enzimas às quais eu acabei de me referir. Essas enzimas são as principais fontes de T3 circulante e intracelular, e elas apresentam, eu não vou entrar no mérito aqui quais são as enzimas, mas elas apresentam cada uma seus papéis específicos, né, as suas funções características. Por isso também, pessoal, que existem outros exames, como eu falei no início do nosso vídeo, não é somente dosarmos o hormônio T3, como também não é somente dosarmos o TSH, o T4 e o próprio T3, né? Envolve uma série de substâncias que são fundamentais para que a nossa tireoide trabalhe e funcione no seu máximo possível. Bom, quais são os tipos de exames deste T3, dessa triiodotironina? Normalmente os médicos, quando pedem o T3 total, o T3 livre ou o T3 reverso. T3 reverso, ele se eleva mais em determinadas doenças, né? Alguns profissionais, eu, por exemplo, não costumo pedir ao nosso paciente, aquele paciente que me procura para um emagrecimento, aquele paciente com algum sinal clínico que não significa necessariamente alguma doença, né? Ele é mais relevante em algumas situações especiais. Já o exame de T3 total, ele pode, vocês podem ficar de certa forma até abismadas, mas ele pode não ser solicitado pelo profissional. Por quê? Porque o exame de T3 total, nele estão incluídos o T3 livre e o T3 reverso.
Então depende muito da conduta do profissional. Já o T3 livre, na minha opinião, é um exame fundamental a ser pedido. E ele precisa dessas enzimas, então nós vamos aliar exames que detectem os níveis dessa enzima, e essas enzimas é que vão transformar esse T3 total em T3 livre, né? Uma situação que eu acho importante falar aqui para vocês e que é preciso que a gente investigue enquanto nutricionista, né? Existem outros vários exames, né? Aí é como eu disse, a conduta de cada profissional. As principais doenças da glândula da tireoide, como muitas de vocês já devem ter escutado ou até mesmo tenham, é a tireoidite de Hashimoto ou a doença de Graves, né? Essas duas situações, elas têm uma origem autoimune, ou seja, elas são provocadas pelo surgimento de anticorpos que lutam contra a tireoide. Em algumas doenças, o sistema imunológico passa a produzir anticorpos que atacam as proteínas da tireoide. É muito comum que pessoas, por exemplo, com tireoidite de Hashimoto, apresentem níveis elevados de determinado anticorpo. Eu não vou falar aqui, não vou entrar em detalhes para vocês, mas existe um anticorpo que normalmente as pessoas que têm tireoidite de Hashimoto apresentam esse anticorpo em nível elevado, né? Enquanto que os hormônios tireoidianos podem estar nos seus níveis normais. Então veja o quão complexo é tratarmos a tireoide, termos uma tireoide saudável. Por que precisamos desses exames de anticorpos? Por que isto acontece? Isso acontece porque a presença desses anticorpos indica uma resposta imune, né, contra a nossa tireoide, né? Indica o que está acontecendo realmente, né? E não necessariamente vai se traduzir em alguma alteração imediata dos níveis dos hormônios tireoidianos, mas apenas ter também o anticorpo elevado não significa doença. Pessoal, valores de T3 abaixo ou acima do ideal são indicativos de alterações no funcionamento da tireoide. Hoje se sabe que somente a dosagem dos hormônios TSH, T4, T4 livre, T4 total, são incapazes de promover um adequado diagnóstico laboratorial da disfunção tireoidiana, seja o hipo ou o hipertireoidismo. Como os exames não são específicos, eu acho necessário, eu julgo necessário sempre nós termos uma visão da clínica, né? Nós temos que ver a clínica do nosso paciente, termos um ouvido sempre atento aos sintomas que o nosso paciente nos relata, claro, analisando os exames, mas também a parte dos exames laboratoriais, nós temos que agregar, melhor falando, essa clínica. Como eu digo, a clínica é sempre soberana. Nós precisamos interpretar os resultados, as alterações, além desses exames laboratoriais no nosso paciente.
É importante nós lembrarmos que cada pessoa é única e o que funciona para uma pode não funcionar para outra. Eu acho essencial uma avaliação personalizada por um profissional de saúde com experiência, e aqui eu faço um elogio àqueles médicos que trabalham com aquela visão da medicina integrativa, assim como o profissional nutricionista que trabalha com a nutrição funcional, né? Porque nós podemos oferecer um plano de cuidados adequados a cada paciente, às necessidades específicas de cada um. Então, pessoal, só para finalizar o vídeo de hoje, o exame T3 é importante. Infelizmente, a maioria dos profissionais não solicita ao paciente. Não basta exame de TSH, não bastam os exames de T4, não basta o exame de T3 total, não basta o exame do T3 reverso, não bastam também os exames das enzimas. Temos que agregar outro, porque nós precisamos ter saúde, nós precisamos de um fígado, de um trato digestivo, de rins, de baço funcionando na sua normalidade, na sua excelência. Então vejam, não é simplesmente fazer o exame de tireoide, os exames padrões de tireoide. Temos que ter também um olhar para a clínica. Temos que correlacionar exames. Temos que ter essa preocupação com a saúde de outros órgãos, ok? Ficamos hoje por aqui. O nosso assunto foi o exame de T3, que é um hormônio tireoidiano. Nos encontramos num próximo vídeo. Eu já agradeço a presença de vocês e peço a vocês novamente, se inscrevam aqui no canal, curtam o nosso vídeo, compartilhem o nosso vídeo. Obrigada, até o próximo.